dia, boa tarde e boa noite. Eu sou a Natália Almeida. E eu sou o Guilherme Franco. E esse é o Coisa Pública, o podcast do CLP que discute com profundidade os principais assuntos da política e da gestão pública. O tema do episódio de hoje é a saúde pública e ele abre uma série de 5 episódios sobre áreas que devem ser prioritárias neste início de mandato municipal. Além de lidar com todos os casos de Covid-19, as cidades brasileiras também terão que lidar com todas as questões de saúde que foram reprimidas durante a quarentena. Nos próximos episódios, vamos discutir saneamento básico, educação, solidez fiscal e segurança pública, sempre balizados pelos dados do ranking de competitividade dos municípios, um levantamento realizado anualmente pelo Centro de Liderança Pública. Desde o aumento na demanda por exames e consultas até o aumento da pressão sobre o SUS, os municípios vão precisar resolver seus problemas de acordo com as suas características locais. Quem explica melhor o assunto é a Ana Maria Albuquerque, secretária de Saúde de Cabo de Santo Agostinho, em Pernambuco, e líder MLG. Oi, Ana. É ótimo tê-la aqui conosco aqui no Coisa Pública. É sua primeira vez aqui, então eu vou começar com uma perguntinha padrão. Quem é você no Estado Democrático de Direito? Eu sou uma cidadã que acredita no Sistema Único de Saúde, que acredito que é possível fazer saúde pública de qualidade. Então, eu estou nessa luta há quase 30 anos e continuo acreditando que é possível fazer saúde pública nesse país. Legal, Ana. É um prazer recebê-la aqui no Coisa Pública. Agradeço também pelo seu tempo que você disponibilizou para nós. E para começar a nossa conversa, eu quero saber, pensando que a atenção básica, através da Constituição, né, ela ficou sob a alçada, sob a responsabilidade do município, gostaria que você nos explicasse qual que é o papel do município nesta área e para onde que devem ir os seus recursos. O Sistema Único de Saúde, ele é tripartite. Ele tem a União, o Estado e o município. Os três têm que custear as ações e serviços de saúde. Então, o custeio, que deveria ser maior do Ministério, já que ele arrecada mais, já que ele tem, né, a União tem mais poder financeiro, acaba que hoje o município está arcando muito mais com as despesas dos serviços, dos programas de saúde. Então, isso acaba prejudicando a qualidade da assistência que a gente presta para a população. A atenção primária à saúde, muita gente chama de atenção básica, e é onde estão os programas mais importantes do Sistema Único de Saúde. Por quê? Porque são programas de promoção e prevenção. Eu promovo hábitos de saúde, né, saudáveis, e eu previno doenças. Então, esse pilar é que sustenta a atenção primária à saúde, porque o objetivo é que a população não adoeça, e se adoecer, adoece com menos intensidade, vamos dizer assim. O município, então, ele executa todas as ações da atenção primária de saúde, começando pela vacinação. A vacinação é executada pelo município, é uma ação de prevenção de doença, a gente previne que o indivíduo adoeça, uma ação super importante e está lá na atenção primária, está lá sendo executada pelos municípios. Além disso, temos a estratégia saúde da família, que é onde você tem a porta de entrada do Sistema Único de Saúde. Então, a estratégia de saúde da família é onde o indivíduo entra pela primeira vez no sistema. Lá, ele é acompanhado de acordo com a sua necessidade, acompanhado por médico ou pela enfermeira, com visitas domiciliares, né? Então, quando você tem um programa que está bem posto naquela localidade, há um intercâmbio muito forte entre os profissionais que estão na estratégia de saúde da família e a comunidade. Se estabelece um vínculo importante. Além disso, a gente tem a saúde bucal, que são os odontólogos e os ASB, que a gente chama, que é auxiliar de serviço bucal, que também estão dentro dessa estratégia de saúde da família. Além disso, a gente tem todas as políticas públicas na saúde, elas são pensadas, criadas
criadas e regulamentadas pelo Ministério da Saúde em pactuação com estados e municípios. Então, o Ministério da Saúde pensa numa política aí, política de saúde do idoso. Então, ele coloca lá todos os requisitos, tudo que é preciso fazer, que tipo de unidade tem que ter, como é que desenvolve isso, vai para uma reunião que se chama tripartite, onde senta União, Estado e município e discutem, isso é possível? Dá para executar? Qual vai ser o financiamento? De onde vai vir o dinheiro? Quanto o Ministério da Saúde vai colocar? E, no final, quem executa todas essas políticas é o município. Então, o município executa saúde da mulher, saúde da criança, saúde do idoso, população quilombola, população negra, enfim, todas as políticas de saúde são executadas pelo município. E aí, cada estado tem uma situação diferente. Então, eu vou falar de Pernambuco, que é de onde eu falo. Pernambuco, as unidades que a gente chama de média e alta complexidade, elas não estão descentralizadas para os municípios. O estado ficou com elas, os municípios têm que dar conta da atenção primária. Isso é bom, porque o município ele não teria recurso financeiro para financiar, além da atenção básica, a média e a alta, né? E aí, na alta, você tem de tudo. Você tem tratamento de câncer, você tem transplante, você tem todas essas ações que são de alta complexidade e alto custo. Aí, em Pernambuco, foi estabelecido assim, mas tem muito estado em que essas unidades de média e alta complexidade estão descentralizadas para os municípios. E aí acaba que um município passa a ser sede de uma unidade de saúde que vai atender outros municípios no seu redor. E aí há a pactuação disso. Aqui em Pernambuco, como eu disse, a média e a alta está sob a responsabilidade do estado, mas isso não impede os municípios de também terem os seus serviços de média complexidade. Vou falar do Cabo de Santo Agostinho. No Cabo de Santo Agostinho, além de toda a rede de atenção primária, que a gente tem aí 45 equipes da Estratégia de Saúde da Família, a gente tem também hospital geral, a gente tem hospital infantil, a gente tem maternidade e a gente tem os chamados pronto-atendimentos. 2 grandes pronto-atendimentos em áreas estratégicas do município. Isso, somado ao custeio da atenção básica, você passa a ter o custeio da média complexidade, que, na maioria das vezes, consome o maior recurso da saúde. Então, quando a gente diz assim, a atenção primária é importante, ela é a ordenadora do cuidado, ela que ordena a linha de cuidado do indivíduo, ela é a porta de entrada do SUS, ela tem uma importância fundamental no Sistema Único de Saúde, mas na hora do financiamento, acaba que a média complexidade puxa o recurso, porque as ações de média e alta são mais caras. Você tem plantonista, o que é um custo alto, então você tem hospitais, você tem maternidades, e que vão aí ter um custo bem mais alto, e acaba que grande parte do recurso do município, que são aqueles 15% constitucionais que o município tem que colocar em saúde, ele acaba colocando muito na média e alta complexidade, ou média complexidade, né? Porque o Cabo não tem alta complexidade, só tem média. Isso enfraquece a atenção primária, traz um prejuízo para a atenção primária, porque a gente costuma dizer que prioridade é onde a gente põe dinheiro. Então, se você está pondo muito recurso financeiro na média, você acaba enfraquecendo a estratégia da atenção primária à saúde como um todo. E isso traz prejuízos porque a população adoece mais, você vai ter gente com mais crises de pressão alta e acaba fazendo AVC. A atenção primária é fundamental para o Sistema Único de Saúde. Ela devia ser melhor custeada, isso é, devia ter mais recurso para a atenção primária, para que a gente pudesse ter mais áreas cobertas no município. E o que é isso também? Cada equipe da Estratégia de Saúde da Família tem uma população adscrita, tem uma população em que essa equipe toma conta daquela população, que é em torno de 4.000, 5.000 habitantes. Quanto mais equipes você coloca no município, você vai ter mais população coberta pela atenção primária. E aí, como os municípios acabam custeando a média complexidade, eles não têm recurso para colocar novas equipes da Estratégia de Saúde da Família, cobrir
cobrindo todo o município. Então, você vai ter áreas do município que são chamadas áreas descobertas, em que a população não tem uma unidade de saúde da família para ser a sua referência e para que ela possa ter um atendimento lá. Nós sabemos que a saúde ela não é uma área individual, ela tem que ser integrada. E eu queria saber, da sua opinião, como que a pandemia reforçou a importância dessa integração, né? Então, com o turismo, com a educação, com a assistência social. Além disso, como que esse trabalho está sendo feito aí em Cabo? A gente, no município do Cabo, adotou a estratégia de um comitê gestor da Covid, presidido pelo próprio prefeito. E na mesa você tem secretária de saúde, secretária de educação, secretária de defesa social, secretária de programas sociais, secretaria de comunicação, secretaria de administração e tecnologia. Todos se sentam para que a gente tenha uma campanha de vacinação executada de uma forma adequada. Todos esses atores vão precisar contribuir. Então, no Cabo, a gente está à frente disso, a gente está coordenando esse grupo gestor da vacinação, que é uma ação agora, porque a gente tem que fazer, em pouco tempo, a gente tem que executar a vacinação nos municípios, com pouca vacina, porque está chegando pouca para a demanda que a gente tem, e saber priorizar realmente os grupos prioritários. Fazer o controle desses grupos prioritários para que eles sejam bem atendidos. Evitar fila, porque o idoso não pode estar na fila. Evitar que o idoso espere num ambiente como a rua e sem proteção de sol ou de chuva. Enfim, são várias coisas que a gente tem que pensar. Ir até a casa do idoso acamado. Então, a equipe vai na casa do idoso acamado para que ele possa receber a vacina. Então, são coisas que é uma logística muito grande, muito potente e que a saúde sozinha não dá conta disso. Então, precisa de ter todas essas secretarias envolvidas, uma campanha bem feita, informando a população onde são os pontos de vacinação, quem é o grupo prioritário da vez. Então, quando a gente usa muito a Secretaria de Comunicação como uma aliada da saúde, para que a população saiba o que está acontecendo, quem deve ser vacinado agora e esclarecer as dúvidas, isso é muito importante porque diminui intercorrências num processo de vacinação. Outra coisa que repercutiu muito na imprensa recentemente relacionada à vacinação e relacionada à saúde pública foi a questão dos fura-filas, né? Digamos certo. Assim. Como é que foi o trabalho nesse sentido aí para prezar pela ordem, digamos assim, e pelas pessoas que mais necessitam serem vacinadas primeiro? Então, como é que a gente fez no Cabo? Primeiro, a gente teve as vacinas para os trabalhadores de saúde. As vacinas só chegaram para 30% dos trabalhadores de saúde. Então, a gente tinha que priorizar e aí houve uma pactuação do Estado com os municípios que a gente priorizasse aqueles que estão na linha de frente do combate do Covid. Eu não posso vacinar 100% dos trabalhadores de saúde nesse momento, então eu vou ter que escolher vacinar aqueles que têm maior exposição e, portanto, mais risco de adquirir a doença. E também, quando esse profissional adoece, eu acabo tendo uma falta naquele serviço que pode prejudicar a assistência do paciente. Então, a gente elencou que essa prioridade seriam todos os trabalhadores de saúde de uma UTI Covid, todos os trabalhadores de saúde das enfermarias Covid, todos os trabalhadores de saúde das emergências, tanto da rede pública quanto da rede privada. A gente não podia só vacinar quem está nas nossas unidades, a gente também tinha que vacinar na unidade privada. Aí, como é que a gente fez? A gente pediu, então, aos diretores de unidades que mandassem uma lista pra gente. Quem trabalha na emergência, por exemplo, do porteiro ao médico. Aí, por escala, porque a emergência sempre funciona com escala. Então, são escalas de plantões. Então, a gente recebeu do diretor da unidade a escala de plantão. A gente pediu em planilha, assinado e carimbado pelo diretor. E aí, a gente definiu 4 equipes volantes na Secretaria Municipal do Cabo para ir até as unidades de saúde. Então, com 4 equipes, eu podia estar vacinando o hospital, por exemplo, geral. Uma outra equipe ia estar vacinando
a equipe do hospital infantil, a outra equipe na maternidade, a outra equipe em um SPA. Sempre a gente chega nesses locais 6:30 da manhã. Por quê? Porque a gente pega o profissional que está saindo do plantão e pega quem está chegando. E a gente tem que fazer isso ao longo da semana toda, inclusive sábado e domingo, para que a gente possa realmente vacinar todos os profissionais de saúde. Cada município adotou uma estratégia diferente, mas dependendo do tamanho do município, é muito importante que essa estratégia também mude, porque o Cabo tem um tamanho, né, 200 e poucos mil habitantes. E aí a gente optou pelas equipes volantes irem até as unidades. Então, a gente vai na unidade, a gente comprova que aquele cidadão está de plantão. A gente vacina ele dentro do ambiente da emergência. A gente vacina ele lá dentro, com todo mundo vendo. Então, isso nos dá o respaldo e a segurança de que a gente realmente está vacinando o grupo prioritário de trabalhadores da saúde das emergências. Fizemos isso tanto na rede pública quanto na rede privada. No Cabo, a gente não teve fura-fila por essa estratégia. A gente vacinou os profissionais de saúde, vacinamos os idosos em instituições de longa permanência para idosos, que são os asilos. Então, a gente foi até o asilo. A gente vacinou o idoso lá dentro. A gente vacinou os trabalhadores dos asilos lá dentro. Então, não tinha como furar fila. A gente vacinou realmente quem estava na prioridade. Passou isso, aí entrou a segunda remessa de vacina. Quando chegou a segunda remessa de vacina, houve uma determinação do Ministério da Saúde de fazer idosos acima de 85 anos. Por quê? Porque estava acontecendo a segunda onda lá no Amazonas, isso estava acabando, chegando já no Pará, no Ceará, e quem mais morria, né, a taxa de mortalidade maior e uma taxa importante de ocupação de leite de UTI são os idosos acima de 80 anos. Então o Ministério considerou que esse era um grupo que a gente tinha que atuar agora. E aí a gente para um pouco a vacinação dos trabalhadores de saúde e se concentra nesse esforço gigantesco que é vacinar esses idosos acima de 85 anos. A gente sabe também que quando começar a vacinar acima de 60, quando começar a vacinar comorbidades, esse público vai aumentar muito. E aí é preciso um sistema de agendamento, porque senão a gente não vai dar conta de fazer essa vacinação e a gente vai ter que ter muito mais equipes de vacinação. Então a gente está no Cabo trabalhando para a contratação de profissionais, uma contratação temporária, né, por excepcional interesse público, para que a gente possa ter aí pelo menos 30 equipes de vacinação nesses lugares estratégicos que a gente elencou, nessas 6 escolas, de preferência com agendamento. Isso não quer dizer que se a pessoa chegar lá sem estar agendada, a gente não vai vacinar. Muito provavelmente a gente vai vacinar. A gente não diz isso, mas a gente vai vacinar, porque a gente estimula que todo mundo entre para fazer o seu agendamento. Isso tudo está sendo construído do zero. Essa logística de vacinação, dentre todos esses anos do Sistema Único de Saúde com o Programa Nacional de Imunização, ela é totalmente atípica. Ela é atípica por quê? Porque eu estou vacinando população maior de 18 anos, todinha vai ser vacinada. Os municípios não estão recebendo doses suficientes. Então está gerando uma ansiedade na população, revolta em algumas pessoas. Por que eu não sou vacinada? Por que priorizou aquele profissional daquela unidade? Por que priorizou o porteiro da emergência e não me priorizou que estou lá na bancada do laboratório? Então, isso tudo a gente tem que estar falando, explicando, para que a população entenda, para que os trabalhadores de saúde entendam que nesse momento eu não tenho as doses de vacina suficiente, mas que 100% dos trabalhadores de saúde serão vacinados. Então, isso vai ser gradativo, isso vai ser aos poucos, mas 100% da população de trabalhadores de saúde serão vacinados. Eu só queria também ressaltar uma outra característica dessa campanha de vacinação. Os frasco-ampolas iniciais eram chamados monodose. Por quê? Era um frasco para uma dose. As que estão chegando agora são frasco-ampolas com 10 doses. Então, minha logística ainda tem que ser maior para eu não ter perda de dose. Então, um exemplo, eu vou vacinar a estratégia de saúde da família de um determinado lugar que tem 15
trabalhadores. Eu vou abrir 2 frascos e eu vou ter 5 doses que eu tenho que aproveitar, que eu tenho que usar dentro dos grupos prioritários, porque eu não posso estar aí vacinando outras pessoas, dentro do grupo prioritário e em 6 horas, porque depois de aberta ela só dura 6 horas. Então, isso também está exigindo da gente muito planejamento, assim, muito cuidado para que a gente não tenha perda, porque essa vacina hoje ela vale ouro, então ninguém quer jogar essa vacina fora, então ninguém quer ter perda de dose dessa vacina, e isso tem sido desafiante, tem sido um desafio numa estratégia de campanha de vacinação, diferente, por exemplo, da vacinação de influenza, da gripe, porque você recebe muita vacina, nem todo mundo quer se vacinar, então sobra vacina e você não precisa estar se preocupando com a perda, da forma que a gente está se preocupando agora com a vacinação do Covid. Com certeza, Ana. Acho que você esclareceu muita coisa pra gente. Quero agradecer pelo seu tempo e por todas as dúvidas que você sanou da nossa parte. E dizer que foi um prazer recebê-la, escutá-la. E desejo muita sorte também no seu trabalho. Com certeza as coisas vão melhorar. Vocês estão tendo um trabalho maravilhoso aí em Cabo. E é isso. Agradeço a sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço o convite, viu, Natália? E estou à disposição sempre que vocês precisarem para estar aqui falando do Sistema Único de Saúde. Foi muito bom também ouvir a sua estratégia. É muito importante difundir esses desafios, esses resultados, como vocês estão se virando em meio a tudo isso. Pegar referências aqui, colocar no seu município, né? Eu acho isso muito importante. Então, acho que foi de grande proveito tudo que você nos contou e aposto que também vai ser para as pessoas que vão nos ouvir já já. É isso. Obrigado, Ana. Agora, vamos conversar com Stefania Wlodarski, diretora-geral da Organização Social de Saúde da Fundação do ABC, sobre a importância do uso de dados para a tomada de decisões públicas. Bom, Stefania, sua primeira vez aqui no Coisa Pública, então conta pra gente quem é você no Estado Democrático de Direito. Bom dia a todos que estão ouvindo e acompanhando ao podcast Coisa Pública. Eu sou Stefania Wlodarski, eu sou administradora pública de formação, graduada e especialista em gestão de cidades. Estou atualmente diretora-geral da Organização Social de Saúde, ligada à Fundação do ABC, que gesta o Sistema de Saúde de São Caetano do Sul. Eu sou uma profissional que eu me formei em administração pública, me apaixonei pela causa, sou apartidária, não tenho vínculo partidário, não que eu seja contra isso, pelo contrário, sou a favor, mas eu fiz uma opção de carreira em enfrentar o desafio de um técnico, entrar dentro da coisa pública e tentar transformar tudo isso que a gente vê por dentro. Então, eu acredito nessa transformação, eu acredito que nós devemos ocupar os espaços públicos, sim, em todas as instâncias, e que a gente deva trabalhar pela transformação de uma sociedade melhor, de um país melhor, naquilo que ele realmente merece. Bacana, é ótimo estar aqui com a gente, é um prazer. Eu vou seguir então com a primeira pergunta. Você trabalhou diretamente com a estratégia do monitoramento epidemiológico da Covid. Eu quero saber de você como que funciona esse processo. Quando foi decretado pela Organização Mundial de Saúde que nós estávamos em estado de pandemia, nós estávamos vivendo uma pandemia, não só para mim, mas eu acredito que para todo mundo isso foi muito novo. A gente viveu um contexto com muita incerteza, com soluções que a gente não sabia se elas iam dar certo, muitos achismos, era um caldeirão fervendo com tudo de todos os lados, né? Questão política, técnica, um receio da classe médica de como enfrentar isso. A gente fazer uma pergunta que eu acredito que todo mundo se fez: será que nós estamos preparados para viver isso? E até onde isso vai? Mas não adianta a gente ficar no mundo da incerteza, a gente precisa enfrentar isso. Então, o que aconteceu aqui em São Caetano do Sul? De imediato, a situação, ao estabelecimento do estado pandêmico, o município ele criou um comitê sanitário de emergências. Foi de imediato. E aí tem um ponto positivo, que esse grupo ele é um grupo multidisciplinar de interentidades. Então, esse arranjo permitiu com que a gente tivesse um grupo de técnicos, de pessoas de vivência da rede, do nosso sistema de saúde, e nós tivéssemos a universidade trazendo elementos científicos a todo tempo para nós. Desde março, a gente trabalha com essa
essa inter-relação, tanto de informações que vêm das pesquisas científicas que saem. Vamos pensar que a produção científica nessa época, ela explode. E a gente tem informação nova a todo momento, né? Do qual a gente vai ter uma decisão se a gente vai seguir aquele modelo ou não. Então, o primeiro passo foi esse. E, em consequência disso, a gente traça uma estratégia. Qual que é a estratégia? A gente pega o que a Organização Mundial de Saúde traz de retrato da China e do início da pandemia da Europa. A gente pega esse corte estatístico e a gente usa ele como base para traçar todas as ações iniciais do município. Quando a gente olha para essa estatística, a gente faz um cálculo dela aqui em São Caetano do Sul. Então, a gente começa, a partir daí, é para esse o nosso primeiro movimento, de traçar estratégias de monitoramento epidemiológico. E aqui eu vou chamar a atenção, e aí uma opinião particular, que eu acho que é onde São Caetano ele se torna um case de sucesso. A gente não opta por uma única estratégia, a gente não opta apenas pela aplicação de um insumo, a gente cria 7 ações diferentes. Então a gente cria, a partir de abril, a gente começa a implantar o programa de monitoramento epidemiológico do município, e ele é composto por 7 ações. E eu vou falar rapidamente um pouquinho sobre cada uma delas, para vocês entenderem as diferenças. O primeiro programa que a gente lança no início de abril é o chamado Disque Coronavírus. Ele consiste numa plataforma eletrônica e um canal de 0800, em que a gente objetiva atacar aquele sintomático leve. O algoritmo do sistema vai dizer se ele tem uma tendência a estar com Covid ou não. Sendo positivo, esse cidadão passa a ser monitorado por um canal de telemedicina, ele é medicado, ele é acompanhado remotamente pela unidade da qual ele é referenciado e passa a ser atendido. E a gente começa a formar uma base de dados relacionadas a isso. A segunda ação, que na sequência a gente inicia, foi o nosso drive-thru de testagem em massa. A ideia, o propósito dele, qual que era? Não era pegar o sintomático, era pegar o assintomático. O drive, ele tem uma proposta que é o seguinte, ele faz um arranjo também muito focalizado com as equipes de saúde, a gente monta toda aquela estrutura, muito inspirada na estrutura coreana. Então a gente aproveitou para fazer uma abordagem com aquele cidadão que vai para o drive já sensibilizado que ele está testando, muitas vezes com medo, muitas vezes apreensivo, e a gente aproveita aquele momento de sensibilidade para poder fazer a abordagem social ali. A grande questão do monitoramento epidemiológico é você estar chamando a atenção que a pandemia está aí e que a gente precisa ter o protocolo, a gente precisa se cuidar, enfim. Esse para mim é sempre estar botando que nós estamos em estado de alerta, estado de vigília. Por último, a última ação, não menos importante, foi que a gente também preferiu monitorar os profissionais de linha de frente e todos os profissionais indiretos da saúde e servidores públicos municipais nas suas diversas categorias, fazendo uma escala de prioridade. São guardas civis, aquelas classes que estão na rua em contato direto com a população e principalmente os profissionais de saúde. Então a gente monitorou, então essas foram as ações que nós trabalhamos de forma multidisciplinar sempre. E veja, nós não optamos por uma única solução, né? Nós ampliamos aí o rol de insumos e de modelos que foram utilizados. Legal, Stefânia, é muito bom trazer exemplos práticos aqui no nosso podcast. Como que esse monitoramento auxilia nessas políticas públicas? O monitoramento, para que ele serve? Ele é para também nos dar indicadores. Então, em todas essas ações das quais eu passei para vocês, nós vamos criando dados, né? Aqui a gente tentou organizar esses dados de uma forma em que a gente pudesse ter duas situações. A gente tentou publicizar para a população de uma forma fácil, a gente até fez uma demonstração por bairro, como que estavam os índices de positivo em cada bairro, mortalidade, para que as pessoas realmente tenham consciência, e é importante isso, a gente tem que tomar muito cuidado com o dado. O dado, ele tem essa característica, a gente precisa olhar para ele, entender o que ele está querendo dizer para nós e a partir daí tomar as decisões. Não só testar, mas você trazer isso, trazer para os órgãos. Isso era debatido no comitê de emergência,
frequência, isso era debatido semanalmente, a gente debatia internamente dentro da fundação, e isso era exposto claramente para o chefe do Poder Executivo. E a minha pergunta é justamente em cima disso mesmo, você terminou a resposta muito no que eu ia perguntar. Como que essa limitação de dados pode prejudicar a qualidade dos estudos mesmo? E você falou que tem que ter uma integração. O que você sugere que poderia ser feito nesse sentido, com base nessa sua resposta anterior? Toda essa vivência pandêmica, eu acho que ela põe para nós 3 grandes problemas brasileiros, nacionais. O primeiro, ela mostra o quão é frágil o nosso pacto federativo. Eu vou explicar o que é o frágil. O frágil é do ponto de vista constitucional? Não. Eu estou falando do ponto de vista da inter-relação entre entes. Nós não temos um diálogo, nós não temos canais de diálogo em que os entes, município, estado e, consequentemente, governo federal, estão lidando, eu acho que sempre quando o debate vem, ele vem de forma isolada. Então, quando a gente está debatendo economia, nós estamos debatendo economia. A gente não está olhando para o que está acontecendo na saúde. Quando a gente está olhando, fazendo o debate da vacina ou o debate da saúde, nós não estamos falando quais são os impactos disso na economia. Então, eu acho que a falta de integração do debate entre eixos é um problema que a gente precisa enfrentar. Que sempre fomos assim, nós sempre olhamos as coisas pelo lado unidimensional. A máquina pública brasileira está com isso, ela tem isso. Isso a gente precisa romper. E eu acho que o exercício é começar a estimular, chamando a atenção dos estados, para que eles reforcem as questões regionais. Precisamos ter debates regionais. O que acontece em São Caetano está diretamente ligado ao que acontece em Santo André, São Bernardo, que está impactado pela capital. Então eu acho que faltou diálogo entre os diferentes entes e ter um debate que seja multidisciplinar. A gente não pode discutir só a vacina. A gente precisa discutir a vacina, quanto tempo vai ser, quanto tempo ela causa efeito. Enquanto isso, estamos nos preparando para onde? Porque senão a gente vai deixar essa bomba crescer muito. A pandemia vai estar aí. E aí você tem todas as consequências infecto disso, né? E a economia, e a educação, o ensino. Com certeza, acho que esse é um debate que deve ser discutido. Até por isso você está aqui falando com a gente sobre isso. E quero te agradecer e falar que estamos sempre à disposição também para falar sobre isso, para discutir, para ajudar os gestores a realmente concluírem essa etapa com eficiência e eficácia. Eu que agradeço, né, a vocês. Adorei participar. Eu acho que é muito importante a gente estar discutindo isso. Também quero me colocar à disposição de vocês para novas conversas, não só comigo, mas eu acho que com outros atores, também para trazer a visão. Eu acho que quanto mais plural o debate, melhor. Com certeza. Obrigada, Estefânia. Eu que agradeço. Esse foi o Coisa Pública, o podcast SLP que discute os assuntos mais relevantes da política e da gestão pública. O episódio também está disponível no Spotify, Feed, Cashbox, Google Podcasts, Apple Podcasts, Deezer e YouTube. Nas redes sociais do CLP, você fica sabendo de tudo que acontece na política brasileira. Acompanhe através do Instagram, Twitter e Facebook. E caso você queira fazer sugestões, contribuir para o debate ou só mandar um oi, pode falar conosco mandando um e-mail para contato@clp.org.br. A nossa página de doação, você pode apoiar o Coisa Pública com o valor de só um cafezinho por mês. É só acessar clp.org.br/doacão. O link está na descrição do episódio. Indique esse podcast para os seus amigos, divulgue nas redes sociais e leve essa discussão para mais longe. Um abraço e até o próximo episódio. Até mais.